Alguém te avisou que o preço do despertar seria inevitavelmente perder quase todo mundo que você achava que conhecia? Você está sofrendo porque eles foram embora? Ou está sofrendo porque percebeu que a conexão que você jurava ser eterna era, na verdade, apenas um hábito? Pense nisso. Sabe, uma das verdades mais desconfortáveis sobre o processo de despertar é que ele não começa com iluminação instantânea, êxtase ou fogos de artifício cósmicos. Ele começa com a perda, uma perda silenciosa e desconcertante. Pessoas com quem você sentia uma conexão profunda começam a escapar por entre seus dedos, como se, de repente, você se tornasse um estrangeiro na própria casa onde cresceu. E você não consegue explicar direito. Consegue? Você não sente raiva. Não se sente superior a ninguém. Não está tentando mudar o comportamento dos outros. Você simplesmente começou a enxergar a realidade com mais nitidez, a sentir as coisas com uma honestidade crua. E de repente, aquelas conversas que antes traziam conforto agora parecem estranhamente vazias, como se fossem diálogos ensaiados de uma peça ruim. E aqui está a parte sobre a qual ninguém te avisa. No momento em que você para de se trair para pertencer a um grupo, você para de pertencer aos lugares que foram construídos sobre essa traição. Não é curioso? A gente pensa que expandir a consciência vai nos aproximar das pessoas, mas a primeira coisa que isso faz é afastar aqueles que só conheciam a sua versão apagada. É como se você finalmente decidisse abrir as cortinas para deixar o sol entrar na sala, e em vez de apreciarem a claridade, as visitas decidissem ir embora porque preferiam o escuro. Agora, deixe-me colocar desta forma. Quando você começa a acordar, você não se eleva acima de ninguém. Você simplesmente se eleva para fora das conversas que te mantinham pequeno. E quando você deixa de alimentar certos padrões, esses padrões morrem e levam consigo as pessoas que dependiam deles para interagir com você. Esse é o verdadeiro choque. Não é que você mudou, mas que a sua mudança expôs as fundações frágeis sobre as quais muitos relacionamentos foram silenciosamente erguidos. Alguns foram construídos sobre o seu silêncio, outros sobre a sua obediência, e alguns sobre as suas feridas. E quando essas feridas começam a cicatrizar, bem, os vínculos que se alimentavam delas se fecham também. Veja bem, a maioria das pessoas não se relaciona com quem você é. Elas se relacionam com quem você era quando se conheceram e com quem elas precisavam que você fosse. Então, no momento em que você sai dessa moldura, a pintura perde o sentido para elas. Elas se sentem inquietas, ameaçadas, confusas. Elas dirão: "Você está diferente", como se fosse uma acusação. Mas o que elas realmente estão dizendo é: "Você parou de sustentar o mundo que eu projetei ao seu redor." E é aqui que tanta gente entra em pânico, porque perder pessoas parece perder estabilidade. Mas, na verdade, são apenas os andaimes velhos desabando para dar lugar a uma estrutura sólida que não vai ruir sob o peso das próprias mentiras. O despertar não encolhe o seu mundo, ele faz uma faxina nele. E uma vez que você compreende isso, uma vez que para de se agarrar ao que está naturalmente indo embora, todo o processo se torna muito menos assustador e infinitamente mais libertador. Veja, o aspecto curioso sobre o despertar é que ele não se anuncia com trombetas. Ele chega como a maré subindo, silenciosa, mas inegável. Uma suave expansão da percepção, uma mudança sutil no ritmo da sua respiração. Pare. Escute. A princípio, você pode pensar que nada mudou, mas o mundo reage a você antes que você reaja a ele. As pessoas sentem uma vibração diferente. Mesmo que você não tenha dito uma palavra, elas não sabem o que aconteceu, mas sabem que algo aconteceu. E não é estranho como as pessoas ficam desconfortáveis perto da autenticidade? Não porque a autenticidade seja agressiva, mas porque ela funciona como um espelho limpo que não deixa sombras para elas esconderem as próprias ilusões.
quando você começa a se ver com honestidade, começa a ver os outros com a mesma lente. E muitas pessoas têm pavor de serem vistas de verdade. Elas prefeririam muito mais aquela versão de você que mantinha a paz, que aliviava a tensão, que ria de piadas sem graça e engolia verdades que queimavam a garganta. O despertar remove essa versão de cena e, naturalmente, remove a plateia que aplaudia essa performance. Agora pense nisso por outro ângulo. Imagine um alpinista subindo uma montanha. À medida que ele avança para o cume, o ar fica mais rarefeito, a paisagem muda, e aqueles que não estão preparados para a altitude param de acompanhar. Eles não ficam para trás porque o alpinista é cruel. Eles ficam porque o alpinista está indo para onde sempre deveria ter ido. Da mesma maneira, quando você estende sua vida em direção a uma verdade maior, aqueles que não podem crescer com você vão se soltar, escorregar e pousar em outro lugar. Isso não é rejeição. Isso é alinhamento. Mas aqui a coisa se torna maravilhosamente paradoxal. Às vezes, as pessoas que você perde não são as que te seguram. Elas são as que te lembram de quem você costumava ser. Elas carregam memórias, hábitos e identidades que não te servem mais. Estar perto delas é como tentar vestir uma roupa de criança depois de adulto. Você até consegue entrar nela por um momento, mas ela aperta, sufoca, não é? Você sente o desconforto de fingir que ainda é a pessoa de antes da mudança interna. Esse desconforto é um sinal, uma interrupção de padrão, um toque suave no ombro da sua natureza profunda dizendo: querido, você não foi feito para encolher mais. E assim você começa a sair desses moldes antigos. E algumas pessoas simplesmente não sabem como interagir com o seu novo contorno. Não porque sejam más ou desamorosas, mas porque são desconhecidas para a pessoa que você está se tornando e apegadas à pessoa que você foi. Mas fique comigo, porque isso leva a uma compreensão ainda mais fascinante sobre por que o despertar reorganiza todo o seu círculo social. E isso nos traz a um ponto-chave. Aqui está a parte que muitas vezes passa despercebida. Quando você desperta, você para de assinar acordos inconscientes. E, meu Deus, você não percebe quantos contratos silenciosos assinou com as pessoas até parar de cumpri-los. O acordo de ser o ouvinte eterno. O acordo de ser o salvador. O acordo de ser aquele que nunca diz não, que nunca pede mais, que nunca questiona as regras não ditas. Veja, todo relacionamento tem um contrato. Não escrito em papel, mas escrito no hábito. E no momento em que você começa a viver com um pouco mais de consciência, você começa a rasgar esses contratos invisíveis sem querer. De repente você não responde com o mesmo entusiasmo ao drama de alguém. Você não valida a fofoca. Você não deixa as pessoas cruzarem limites que você nem sabia que tinha. Seu tom fica mais claro, sua presença mais firme. E os outros sentem isso, às vezes como um alívio, às vezes como uma afronta. Não é engraçado? Uma mudança no seu mundo interno reorganiza o externo com uma força impressionante. E é aqui que o distanciamento começa. Não com conflito, mas com incompatibilidade. Você não está mais vibrando na frequência que mantinha certos relacionamentos vivos. E as pessoas sentem. Elas podem dizer que você está distante. Você não se importa mais. Mas não é nada disso. O que realmente está acontecendo é que as velhas formas de se relacionar não cabem mais na geometria da sua consciência. Deixe-me ilustrar assim. Imagine que você passou a vida transmitindo em rádio AM, com todo aquele chiado, e de repente, você muda para uma frequência digital cristalina. Quem ainda está sintonizado no rádio antigo simplesmente não consegue captar o seu som. Não porque eles estejam errados, ou você certo, mas porque a sintonia exige ressonância. E a ressonância muda quando você muda. E aqui vem o segundo choque do despertar. Você não perde apenas pessoas. Você perde identidades. Você perde versões de si mesmo que nem sabia que ainda estava arrastando por aí. Existe o você que agrada a todos. O você pequeno e conveniente.
o você que mantém a paz a qualquer custo. Quando essas versões se dissolvem, os relacionamentos construídos em torno delas se dissolvem também. E isso pode ser aterrorizante no início. Você pode sentir um grande vazio, uma espécie de exalação da alma onde todos os velhos papéis caem de uma vez. Mas esse vazio não é um buraco negro. É uma clareira. Um espaço aberto onde o próximo capítulo da sua vida pode começar a ser plantado. E a coisa fascinante, aquilo que você percebe aos poucos, é que perder pessoas não é a tragédia que você temia. É a troca de pele necessária que permite que sua vida se torne mais verdadeira, mais profunda e muito mais alinhada do que jamais foi. Mas a história não acaba aqui, porque o despertar não apenas remove, ele também revela. Veja, assim que a poeira baixa depois de todas essas perdas, algo maravilhoso começa a acontecer. No início, você não nota porque ainda está olhando para as cadeiras vazias onde rostos familiares costumavam sentar. Mas gradualmente, silenciosamente, um novo tipo de pessoa começa a surgir na sua vida. Não porque você saiu procurando por elas, mas porque sua mudança interna emite um sinal diferente e apenas aqueles sintonizados nessa frequência conseguem ouvi-lo. É como limpar a estática. De repente, você capta estações que nem sabia que existiam. Pessoas que escutam de forma diferente. Pessoas que falam de um lugar mais profundo. Pessoas que não precisam que você atue, encolha ou peça desculpas por ser quem é. Pessoas que valorizam a verdade da sua presença mais do que a conveniência da sua submissão. Não é curioso como você nunca precisa correr atrás dessas pessoas? Elas aparecem tão naturalmente quanto uma nova estação do ano. Porque o despertar, veja bem, não atrai mais pessoas. Ele atrai as pessoas certas. E as pessoas certas não se agarram a você. Elas não exigem que você permaneça estático. Elas crescem ao seu lado. Elas te desafiam, te suavizam, te expandem. Elas olham para a sua evolução e dizem: "Ah, sim, eu conheço esse lugar. Bem-vindo." Mas antes que isso aconteça, existe um estranho estágio intermediário, uma espécie de terra de ninguém espiritual, onde você não é mais quem era, mas ainda não ancorou em quem está se tornando. Nesse espaço, você pode se sentir terrivelmente sozinho. Não solitário exatamente, mas sozinho da maneira que uma semente se sente sozinha pouco antes de romper a casca. Há uma pressão, uma incerteza, uma sensação de que algo dentro de você está se reorganizando no escuro. E é aqui que muitos interpretam mal o despertar. Eles acham que a solidão significa que erraram o caminho. Mas, na verdade, essa solidão é o caminho. Porque quando você não está mais cercado por ruído, pode finalmente ouvir sua própria voz interior com uma clareza assustadora. Você começa a confiar nela. Começa a segui-la. E lentamente, a vida se reorganiza em torno dessa verdade, atraindo experiências que combinam com a pessoa que você está se tornando, não com a pessoa que você foi. Tendo habitado plenamente essa pausa sagrada, algo ainda mais surpreendente acontece. Você começa a perceber que as pessoas que perdeu nunca foram realmente perdidas. Elas eram simplesmente parte de um capítulo que completou seu propósito. E veja, o despertar te dá um novo tipo de visão. Não a visão que olha para fora, mas a que olha para dentro e diz: "Ah, agora eu entendo por que aquilo teve que acontecer." Você começa a notar como cada partida criou espaço, como cada silêncio te deu fôlego para escutar, como cada desconexão te empurrou para mais perto de si mesmo. Você começa a ver a arquitetura da sua vida com uma clareza quase cômica. Claro que aquela pessoa se afastou. Claro que aquele relacionamento dissolveu. Não porque algo deu errado, mas porque algo estava dando certo. Algo em você estava amadurecendo, florescendo, deixando a casca velha para trás.
Não é engraçado como nos agarramos a coisas que estão tentando ir embora e empurramos coisas que estão tentando chegar? Temos esse hábito peculiar de segurar com força a familiaridade, mesmo quando é dolorosa, simplesmente porque é conhecida. E o despertar interrompe esse padrão. Ele puxa o tapete sob seus velhos modos de ser, não para te punir, mas para te libertar de viver uma vida menor do que o seu espírito. De fato, no momento em que você para de perseguir o que não ressoa mais, a vida começa a te enviar o que ressoa. Mas aqui está o truque. Ela não envia imediatamente. Há um intervalo, um vácuo sagrado onde a vida testa sua disposição de confiar no processo. E nessa pausa, você pode se sentir abandonado. Mas você não está sendo abandonado. Você está sendo recalibrado. Durante essa recalibragem, você descobre algo profundamente libertador. Você para de temer perder pessoas. Para de temer as marés instáveis dos relacionamentos. Porque uma vez que você vê que aqueles destinados a você nunca podem realmente partir, e aqueles não destinados a você não podem realmente ficar, você para de resistir ao fluxo natural da conexão humana. E nessa aceitação, nessa rendição profunda e quieta, você percebe que o despertar nunca tira nada de você. Ele apenas retira o que você nunca deveria ter carregado. E então, veja só, quando você chega a esse ponto do seu despertar, algo muito gentil começa a pousar sobre você. Uma espécie de confiança silenciosa, não arrogância, nem indiferença. Apenas uma leveza. A sensação de que você não precisa mais forçar nada a ficar, nem convencer nada a ir. Você começa a entender que os relacionamentos, como as estações, têm seus ciclos e que o amor não desaparece só porque a forma muda. Ele apenas encontra novos caminhos. Não é curioso como a vida fica pacífica quando você para de apertar o pescoço dela? Quando para de exigir que as pessoas interpretem os papéis que você escreveu na sua imaginação? O despertar te ensina isso. Pessoas não são posses e conexões não são contratos vitalícios. Elas são movimentos vivos do universo fluindo através da sua vida no momento exato em que você está pronto para elas e fluindo para fora quando a lição está completa. E aqui está a parte mais bonita de todas. Conforme você desperta, você para de medir o valor dos relacionamentos pela duração. Você começa a sentir gratidão até pelos breves, aqueles que duraram apenas uma estação, porque você vê o lugar deles na tapeçaria do seu tornar-se. Você reconhece que cada pessoa que entrou na sua vida foi um mestre. Alguns ensinando o amor, outros ensinando o medo, muitos mostrando a você quem você é. Quando você realmente compreende isso, para de lamentar as partidas. Para de ressentir a distância. Para de perguntar por que eles foram embora e começa a perguntar o que a presença deles revelou. E meu Deus, que mudança é essa? Ela transforma mágoa em sabedoria, transforma perda em clareza, transforma finais em espaço sagrado. E nesse espaço sagrado, algo extraordinário acontece. Você se torna inteiro, não por causa de quem fica com você e não apesar de quem vai embora, mas porque você finalmente voltou para casa, para si mesmo. O barulho cessa. A performance acaba. E você descobre que a essência do despertar nunca foi sobre perder pessoas. Foi sobre perder as ilusões que te faziam esquecer a sua própria profundidade. E uma vez que você vive a partir desse centro, a vida não parece mais uma série de perdas. Ela parece um retorno constante à verdade. E agora, eu deixo você com uma provocação que talvez te mantenha acordado esta noite. Pergunte-se, o que exatamente te assusta no espaço vazio deixado por quem partiu? Será que é a falta da presença deles? Ou será o terror de finalmente ficar sozinho na sala com a única pessoa que você evitou a vida inteira? Talvez a dor da perda não venha da ausência do outro, mas do volume ensurdecedor da sua própria voz, que agora não tem mais ninguém para interrompê-la.
O que essa voz tem tentado te dizer enquanto você estava ocupado demais agradando quem já foi embora? Se você chegou até este exato segundo do vídeo, eu vejo você. A maioria já desistiu, já clicou em outro vídeo, já voltou para a anestesia da distração. Mas você ficou. Você sustentou o olhar. Isso valida algo importante. Você não está procurando entretenimento. Está procurando essência. Você é a resistência em um mundo que lucra com a sua superficialidade. Então, vamos fazer um acordo silencioso, um ato de rebeldia contra o algoritmo do esquecimento. Se esta mensagem encontrou eco no seu vazio, aperte o botão de curtir, não para ajudar o canal, mas como um sinal digital, um marco que diz: eu estive aqui e sobrevivi. E nos comentários, eu quero que você deixe uma marca para o seu eu do futuro. Escreva apenas a frase: o silêncio é minha resposta. Que isso sirva como um código entre nós. Um lembrete de que, quando o mundo faz barulho e as pessoas se vão, o seu silêncio não é fraqueza. É a sua fundação mais sólida. E se você sente que já passou da fase de apenas ouvir e está pronto para comprometer-se com essa filosofia de poder, convido você a se tornar membro do canal. Isso não é um pedido de apoio, é um desafio. É um convite para sair da arquibancada passiva e entrar na arena daqueles que escolheram a profundidade como estilo de vida. Torne-se membro se você tiver a coragem de investir na sua própria expansão. E leve isto com você. A solidão é o pedágio que pagamos para atravessar a ponte de volta para nós mesmos. Pague-o com gratidão, pois do outro lado você é a única companhia que realmente importa.